everyone! How are you? Are you fine? Espero que vocês estejam bem, tá, alunos do quinto ano? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre technology. Nós vamos aprender um vocabulário sobre algumas peças tecnológicas do passado, tá? So, pay attention and let's go! Vamos ao nosso vocabulário. Past inventions. Camcorder. Film camera, floppy disk, music cassettes, pager, rotary phone, typewriter, VHS cassettes, Walkman. Então, gente, vocês já conheciam algumas dessas peças tecnológicas do passado? Tá, então agora que vocês já conhecem algumas delas, vamos à nossa tarefinha do livro, ok? Agora que vocês já conhecem um vocabulário sobre algumas peças tecnológicas do passado, nas páginas 145 e 146, vocês irão escrever os nomes em cada figura corretamente, tá certo? E agora nós vamos fazer uma revisão do Simple Past. Vocês lembram do Simple Past? O Simple Past, ele fala de ações que ocorreram no passado, tá certo? Foi concluída no passado. Nas últimas aulas da gente, a gente aprendeu a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. E agora nós vamos fazer uma revisão de todas essas formas, tá? Pay attention. Então, gente, como vocês já sabem, o Simple Past, ele fala de ações que ocorreram no passado. Para a gente formar uma frase na forma afirmativa do Simple Present, nós vamos precisar de um sujeito, o verbo no passado, lembrando se os verbos forem irregulares, eles mudam, né? Eles têm uma forma própria, e se eles forem regulares, nós vamos acrescentar o ed a eles. E também precisamos de um complemento. Por exemplo, the invention became very famous. Olha aí, gente, a gente utilizou o sujeito, um pronome sujeito, pode ser também, claro, o verbo no passado e o complemento. Essa é a regra da forma afirmativa. Lembrando, gente, que o verbo ele só muda, tem um acréscimo do ed se ele for regular, ou muda, no caso dos verbos irregulares, na forma afirmativa, tá certo? A regra para a forma negativa do Simple Past, nós precisamos de quê? De um sujeito ou de um pronome sujeito. Vamos utilizar o auxiliar didn't, o verbo normal sem nenhuma alteração e o complemento. Por exemplo, I didn't stay home last night. Observe, gente, a partir do momento que eu utilizo o didn't, que ele é um auxiliar do passado, o verbo fica normal, sem nenhuma mudança. Por isso que na forma afirmativa eu falei que o verbo só tem aquela mudança na forma afirmativa. Negativa e interrogativa, eles vão precisar de um auxiliar, que na negativa é didn't e na interrogativa é o did, né? Onde a gente inicia as frases. Então, vamos agora para a forma interrogativa. A formação, a regra para uma frase na forma interrogativa, nós iniciamos a frase com o auxiliar did, o sujeito e o verbo normal sem nenhuma alteração e o complemento. Por exemplo, did you buy a rotary phone? Aqui nós temos uma pergunta, é uma frase interrogativa. Então, a formação é essa. O auxiliar did no início, o sujeito, o verbo sem nenhuma modificação e o complemento, tá certo? E agora que a gente já fez a revisão do Simple Past nas três formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa, vamos à nossa tarefinha do livro. Pay attention! E agora que vocês já conhecem as regras do Simple Past nas formas afirmativa, negativa e interrogativa,
Na primeira questão da página 150, vocês irão transformar essas frases que estão na forma afirmativa para a forma interrogativa e para a forma negativa. Lembrando, gente, o verbo só tem mudança na forma afirmativa. Na interrogativa, que as frases são iniciadas pelo did, o verbo fica normal, no infinitivo. E na negativa, que a gente também utiliza o auxiliar didn't, o verbo também fica normal, tá certo? Então, alunos, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham fixado o vocabulário, tá certo? Façam uma boa atividade, lembrando que eu estou aguardando as fotos com as tarefas de vocês, tá bom? Para corrigir. E até a próxima. Goodbye!